Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aqui conversando sobre o modelo do jogo da vida em sociedade. São 3 vídeos, você deve ver os 3 vídeos para melhor compreender o que eu estou conversando aqui com vocês. Há também um artigo disponível no nosso site, artigo grande, esse aqui, 25 páginas. Se você tiver o hábito de leitura, você dá uma lida, está no nosso site, link na descrição aqui. Então veja, o modelo do jogo da vida em sociedade, como todo modelo, é uma representação mais simplificada da realidade. Mas, conforme essa realidade é complexa, o modelo também se torna complexo. Mas mesmo se tornando complexo, ainda assim, é mais simples do que a realidade em si. E como modelo, ele nos permite descrever, explicar, prever o que vai ocorrer e nos permite organizar uma intervenção para mudar a situação que está ali presente. Neste modelo, nós entendemos que a sociedade é um jogo de tabuleiro, onde você joga os dados, um lance de dados, e você anda algumas casas nesse tabuleiro. Ou então um jogo de cartas, como por exemplo um pôquer, fechado ou aberto. Então é esta imagem que nós temos, um jogo tradicional, é o jogo da vida, a sociedade. O tabuleiro representa a sociedade com as suas casas. E este jogo dá enorme ênfase ao Nomos. Nomos é um deus grego, mitologia grega. Na verdade, esse deus que representa as leis, tá? É uma das facetas de Zeus. Tá? Então, quando eu falar em Nomos, eu estou falando na lei, nas regras, nas normas que vão reger o jogo, que vão reger a sociedade na qual nós vivemos. E a grande ênfase desse modelo é no Nomos, é na lei. Tá? E a questão da linguagem está presente, mas lembrando que a linguagem está subsumida pelo Nomos. A linguagem está inserida, está dentro do Nomos, porque a linguagem é composta por regras, a linguagem é composta por normas. Gente, podemos ver a linguagem aqui em 2 níveis. Primeiro nós temos a linguagem falada, nós temos a linguagem escrita, aquela que você lê compreendendo o idioma e entende o que está ali escrito. Aquela que você compreendendo o idioma, a pessoa fala, você escuta e entende o que ela falou. Então este é o primeiro nível da linguagem. Nós temos uma mensagem que lhe é transmitida, uma mensagem explícita, é aquilo que lhe é falado, que lhe é comunicado. Ali nós temos o que? O uso intencional da linguagem, mesmo se for com a intenção de manipular as pessoas, que fazer com que as pessoas sigam em determinada direção, mesmo que essa direção não seja proveitosa para elas. Mesmo que esse uso intencional implique na mentira, mas é uma mentira intencional. Eu conheço a verdade, estou dizendo algo falso para você. Eu quero que você acredite numa mentira, mas eu conheço a verdade. Então é uma mentira intencional. Esta linguagem, este uso da linguagem, ele é empregado dentro das normas gramaticais corretas. Você precisa conhecer e empregar as normas gramaticais corretas para fazer este uso explícito da linguagem. Agora, há um segundo nível de uso da linguagem, que nos foi apresentado no início do século XX pelo Freud, Sigmund Freud, e vários outros que se sucederam a ele. Os estudos que começaram ali com a assim chamada psicanálise, tá? Onde eu tenho o inconsciente, aquele polo pulsional que deseja constantemente. Então, eu tenho também o Reich, tá? O Alan Reich, que nos fala da couraça reichiana. Aqui, tá? O que essa couraça está presente no meu corpo, tá? Eu posso observar esta couraça reichiana, tá? Veja, esta linguagem que o Freud e seus discípulos, seus colaboradores, seus seguidores, mesmo aqueles que discordaram dele, essa linguagem que nos é apresentada, ela não obedece às regras gramaticais,
corretas da linguagem. Não obedece não, gente. Ela faz uso de normas e regras próprias, tá? E a motivação é totalmente inconsciente, não é consciente. Mesmo se você mentir, tá? Mesmo se você faltar com a verdade, não é intencional seu, tá? Não parte de uma intenção sua de faltar com a verdade. Há algo por trás que você próprio desconhece. Agora, esta linguagem, as duas formas de linguagem que eu falei, a intencional e a não intencional, aquilo que você fala, que a gente compreende abertamente o que você está falando e escrevendo, e o que está por trás, seus desejos, suas emoções, aquilo que lhe foi reprimido no passado, seus traumas, aquilo tudo que está, toda aquela carga que está presente em você enquanto jogador, tá? Que nasceu em determinada família na qual foi criado, em determinada sociedade, que tem todo um aspecto emocional muito forte, tem os seus próprios desejos, alguns que nem você próprio reconhece. Então tudo isso está presente no nosso modelo. Sim, gente, o modelo do jogo da vida em sociedade, e é abarcado pelo nomos, pela lei, pela regra, mas é uma outra forma de lei, mas está presente. Tá? E veja, há de influenciar nas decisões que o jogador vai tomar. Porque veja, aqui nesse modelo nós entendemos que você somos jogadores. Cada pessoa dentro da sociedade é um jogador. E cada decisão que esse jogador toma na sua vida é uma jogada. É eu pegar os dados e jogar. Tem o elemento sorte? Claro que tem. O elemento sorte me põe dentro de uma determinada casa, no jogo, no tabuleiro do jogo. Mas o que eu vou fazer ali é problema meu. É como dizem, se me derem um limão, eu posso fazer uma limonada. Então, se você recebe um abacaxi, pode ser difícil, mas se você descascar o abacaxi, terá algo gostoso para você comer dentro. Então, é esta questão do que você vai fazer com a sorte dos dados, ou das cartas, da sua mão de cartas, é a partir das decisões, das deliberações suas, que vão influenciar nas suas próximas jogadas, que vão afetar os resultados que você terá na sua vida. Então, essa área toda inconsciente, que o Freud nos descreve, há de ter uma influência muito forte nessas suas decisões, mesmo que você não perceba. E, inclusive, fazendo com que você tenha decisões, às vezes, erradas, que sejam prejudiciais para a sua vida. Vai ter uma influência nas suas escolhas, inclusive nas escolhas, certas ou erradas, em relação à pessoa afetiva sexualmente que você escolheu como companheiro. Tá? Há de influenciar as suas ações enquanto jogador, as suas jogadas, tá? De modo desconhecido por você, desconhecido pelo próprio jogador. Pode ser usado, no entanto, estrategicamente. Se você, enquanto jogador, conhece a si próprio, se você conhece as suas verdadeiras motivações, mesmo que não as conheça integralmente, mas se você tem um conhecimento mais aprofundado sobre as suas motivações, isso é um ponto favorável sobre você. E melhor ainda, se você consegue observar as verdadeiras motivações dos demais jogadores, você pode influenciar as decisões desses jogadores em proveito próprio, para que você se beneficie com isto. Então veja, pode ser usado estrategicamente, porque lembra, você formula os seus objetivos, porque ganhar e perder é algo seu, tá? Porque ganhar ou perder, na verdade, é atingir os teus objetivos. E os teus objetivos são totalmente subjetivos, eles não são objetivos. Porque é você que define os seus objetivos. Não é a sociedade, não é a mamãe, não é o papai. É você que define que objetivo você quer atingir na vida. Ah, quero concluir esta faculdade, isso é um objetivo. Quero encontrar uma pessoa para viver junto, amorosa sexualmente. Essa pessoa tem tais e tais características. Isto é um objetivo. Tá? Ah, quero ter vários e vários parceiros sexuais. Isto é um objetivo. Você define os objetivos da sua vida. E quando você os alcança, você obtém sucesso. Ah, quero passar nesse concurso para o serviço público. Isto é um objetivo na vida. Entendeu, gente? E sucesso ou fracasso tem a ver com atingir os objetivos. Ganhar ou perder é algo subjetivo.
tá? Em relação às suas escolhas. Beleza? Tá? Agora, para você atingir este objetivo, você precisa de objetivos menores, que vão formar o quê? Uma estratégia, que é o caminho que você vai tomar para seguir e chegar lá. Por exemplo, se você quer concluir uma faculdade, para fazer um concurso público que exige que você seja formado em alguma coisa, você primeiro, se você não tem um ensino médio, primeiro você tem de concluir o ensino médio. Depois você tem de escolher uma faculdade, tem de estudar, concluir essa faculdade e depois provavelmente você vai ter de fazer um bom curso preparatório para esse concurso público que você quer atingir. E tudo isso que eu falei é o que? É a sua estratégia para atingir o que? O teu objetivo maior, que é uma vaga num determinado concurso público que você quer. É teu objetivo na vida, mas você só tem o ensino médio. Então, você às vezes nem concluiu o ensino médio ainda. Então você tem uma estratégia, um caminho, um percurso para chegar lá. E quando você conhece o inconsciente das outras pessoas, você consegue ler, perceber as reais motivações que estão presentes nos demais jogadores, tá? Você estrategicamente sai na frente deles, desses outros jogadores. Você pode obter vantagens, você pode manipular as situações, de modo consciente ou mesmo inconsciente. Olha, o bom jogador de pôquer, ou de qualquer outra carta, de 21, de baccarat, tá? O bom jogador de cartas é aquele que está jogando, mas ele está observando os outros jogadores. Ele sabe o que os outros jogadores irão fazer em decorrência da mão de cartas que eles possuem a partir da sua observação. Ele observa, às vezes, coisas que as próprias pessoas não percebem. Por exemplo, tem gente que toda vez que vai mentir tem um tique nervoso, tipo coçar o nariz, coçar a cabeça. Aí você é casado com essa pessoa. Aí, onde é que você esteve hoje à noite? Ah, querida, tá? Eu saí com o João, tá? A gente estava trabalhando até mais tarde. Não precisa dizer mais nada, né? Tá? Então, você compreender esta linguagem que às vezes a própria pessoa não percebe que ela está te dizendo. Tá? Isso te dá uma vantagem. Tá? E leva a interações sociais muito mais complexas. Porque você, enquanto jogador, você não tem só a linguagem no primeiro nível, você tem uma linguagem mais profunda, que o próprio jogador às vezes não percebe. Então, olha a complexidade dessas interações sociais, tá? Destas jogadas. Lembra, jogada é qualquer decisão, qualquer deliberação que você, enquanto jogador, há de tomar no jogo da vida. Tá? O jogador, tá? Que consegue ler esta linguagem, essa linguagem inconsciente, essa linguagem que vem lá das profundezas do emocional, dos traumas, da vivência infantil desta pessoa, dos seus desejos, do seu polo pulsional, das suas tragédias, das suas paixões, tá? Consegue ler o que está ali, tá? Ele tem mais insights, e insights muito mais valiosos sobre o que está ocorrendo à sua volta. Exemplo, o medo, os conflitos, os desejos que estão ali presentes naquela jogada, que hão de influenciar o comportamento dos demais jogadores. Tá? E você pode manipular tudo isso, gente. Você pode manipular o medo, os conflitos, os desejos. É o que o bom político faz. Só que o bom político, ele não faz com uma pessoa, ele faz com um grupo de pessoas. E às vezes, intencionalmente, ele está mentindo. Às vezes, intencionalmente, ele só quer que aquele grupo faça o que aquele político, ele ou ela, quer que seja feito. Mas muitas vezes, ter o voto dessas pessoas. Também devemos pensar nesses conteúdos inconscientes e como eles surgem, como eles aparecem. Eu falei ainda há pouco no ato de você coçar o nariz, ou coçar o olho, ou a cabeça. Mas veja, no dia a dia, quando você vai dormir e você sonha, o teu sonho é uma representação dos teus desejos mais profundos. É o teu inconsciente germinando ali no teu sonho. É claro que você não vai perceber diretamente o que está ali no teu sonho. Não vai, gente. Precisa lá
de alguém treinado para ler e interpretar os sonhos, mas é uma linguagem que pode ser lida e tem um significado voltado para os seus desejos. Da mesma forma que os atos falhos. Sabe o que é um ato falho? É quando você está ali num enlace amoroso, maravilhoso com a Cristina, aí você pensa na Isabel e você fala, tá? Ah, eu te amo, amor. Isabel, você é maravilhosa. Aí a Cristina, quem é Isabel? Tá? Mas veja, quando a Cristina pergunta quem é Isabel, houve um ato falho, porque você não pretendia falar o nome Isabel, você pretendia falar o nome Cristina. Entendeu? Tá? Esse é um ato falho. É você fazer uma troca de palavras, uma troca de nomes, e muitas vezes está expressando um desejo inconsciente seu. Entendeu? E a couraça rachiana, que aparece no teu corpo, tá? Na forma como você tem estruturado o teu corpo, que vai precisar de um psicoterapeuta treinado para trabalhar essa couraça rachiana. Mas você olhando para a pessoa, se você entende o que é a couraça rachiana, você compreende os problemas que essa pessoa está vivenciando. Porque, veja, o inconsciente, ele é visível. Este inconsciente está no teu corpo, tá? Está nas tuas roupas, está no seu andar, no seu falar. Mas aí você precisa ser treinado para observar isto. Ou então, se você não for um psicoterapeuta treinado, também serve se você for um excelente psicólogo leigo. Sabe o que é um psicólogo leigo? É aquela pessoa que pode ser até dona de casa, pode ter um trabalho do mais simples possível, mas aprendeu com a experiência a observar as outras pessoas e perceber qual a verdadeira linguagem que essas pessoas estão usando, estão dizendo, o que é verdadeiro nelas. É aquela pessoa que consegue perceber aquilo que as próprias pessoas não percebem que estão dizendo. Então, existem os bons psicólogos leigos. Tá? Você não precisa ser um psicoterapeuta treinado para observar a couraça rachiana ou os atos falhos de cada pessoa. Olhar para a pessoa e perceber qual é a verdade que essa pessoa esconde, às vezes dela própria. E isto é uma vantagem no jogo da vida, nessa sociedade, nesse tabuleiro. Tá? Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário, eu quero muito saber a tua opinião. Tá? E se não é inscrito, se inscreve no canal. E veja os outros 2 vídeos, que é muito importante. Tá? Mas vamos lá. A habilidade de ler, tá? E interpretar esta linguagem inconsciente, né? Ela pode proporcionar ao jogador uma compreensão, um entendimento muito mais profundo mesmo das reais motivações ali presentes, das intenções dos outros jogadores, tá? Na interação social. O que realmente o outro jogador quer, o que o outro jogador deseja, o que eu posso oferecer a este outro jogador para influenciar a sua decisão. Se eu sou um vendedor e estou vendendo um produto, um carro, por exemplo, o que eu posso oferecer que vai fazer com que este comprador em potencial compre este carro comigo? Ou este apartamento? Entende, gente? Ou se é uma conquista amorosa sexual, o que eu posso dizer, fazer, ao observar esta pessoa, para conseguir conquistá-la afetiva e sexualmente? Né? Para conseguir ter, tá, junto com ela, uma relação proveitosa, que atenda os meus interesses enquanto jogador. Tá? Então, esse conhecimento pode ser usado para ajustar também as próprias ações, as minhas jogadas. Porque cada decisão que eu tomo no tabuleiro, cada deliberação é uma jogada. Tá? E eu posso ser, deste modo, muito mais assertivo. Ou seja, fazer as coisas que realmente vão propiciar que eu atinja os objetivos que eu quero atingir. Isso é ser assertivo. Eu chegar para uma pessoa e conseguir expressar os meus sentimentos para com esta pessoa. Tá? Se eu não quero fazer uma coisa, eu conseguir dizer, ó, eu não quero fazer isto.
Ou se eu quero fazer, eu vou fazer porque eu quero fazer. É ser sincero, é ser autêntico consigo próprio e para com as pessoas à sua volta, para que você faça, você jogue, se efetue uma jogada coerente com os teus objetivos propostos. Então, negociar com maior eficácia em suas interações sociais. E essa negociação é fundamental para que você atinja os seus objetivos que estão traçados na sua estratégia. Psicólogos, tá? Psicoterapeutas treinados, tá? Eles têm a capacidade de observar essa couraça haitiana, esse inconsciente que está nas roupas que a pessoa veste, está no falar, está no agir, está nas decisões que a pessoa toma. Mas, como eu falei ainda há pouco, existem pessoas que sequer às vezes fizeram faculdade, mas são excelentes psicólogos leigos. E você deve se transformar num excelente psicólogo leigo se, enquanto jogador, você quiser fazer melhores jogadas. Você precisa perceber as verdadeiras motivações e intenções dos demais jogadores, mesmo que estes não saibam quais são. Veja, cabe aqui interpretar as emoções dos adversários, ou seja, dos demais jogadores no tabuleiro, para conseguir prever as ações que eles irão empreender no decorrer do jogo. E também montar as suas próprias estratégias. Tá? Saber quando o outro jogador está mentindo, isso é muito importante, gente. Ou quando esse jogador está simplesmente blefando para fazer com que você faça uma determinada coisa. Tá? Ou quando ele só está arriscando. Tá? Essa jogada dele é o que, afinal de contas? É uma jogada sincera, uma jogada autêntica? Ou ele está mentindo para você, está blefando ou está arriscando? Tá? Você precisa entender isso. Tá? Então, esta habilidade que você há de desenvolver enquanto jogador, de perceber esta outra linguagem, há de contribuir enormemente para que você tenha uma melhor compreensão de todas as dinâmicas ali presentes, as dinâmicas sociais, e também das interações humanas ali neste jogo da vida. E aí entra toda uma literatura que ficou conhecida como IE, inteligência emocional. O que é você fazer uso da inteligência emocional? É você se autoconhecer e conhecer as outras pessoas. Saber dizer a coisa certa no momento adequado, de acordo com os sentimentos ali presentes. Então é importante você conhecer os sentimentos dessas relações ali presentes. Então, o bom uso da inteligência emocional te transforma num melhor jogador. Tá? Compreender o nomos, que é a lei, as regras, as normas, além da linguagem tradicional, aquela linguagem gramaticalmente correta, tá? É essencial, tá? Para agir em proveito próprio dentro do grupo social no qual você está inserido. E deste modo, você obter vantagens estratégicas dentro do jogo que você está jogando, para que você consiga atingir seus objetivos. Então, o conhecimento do nomos, tá? Ele é muito importante para você. O nomos é a lei, é a regra do jogo. Há vários elementos dentro desse nosso modelo. A linguagem, por exemplo, é um desses elementos. Tá? Mas a ênfase do modelo, ela se coloca ali no nomos, na lei, nas regras, nas normas. A própria linguagem é feita por leis, por regras, por normas. Tá? Os demais elementos presentes no jogo, como, por exemplo, a linguagem, encontram-se subsumidos dentro do nomos. Toda intervenção ela deverá ter como objetivo aclarar, ensinar e explicar, tá, o nomos, a lei, tá, presente ali no tabuleiro do jogo. É preciso que os jogadores se tornem conscientes desse nomos, desta lei. Tá? E o jogador que conhece o nomos, a lei, tá, ele pode usar em seu benefício.
calculando as suas estratégias e os seus objetivos com relação a este nomos. Tá? Aí eu vou obter o que com isso? Jogadas mais satisfatórias e exitosas. Este jogador que consegue perceber o uso destas duas linguagens, ele vai poder usar o nomos, a lei, a regra ali presente no jogo, para lhe impulsionar os seus objetivos, impulsionar as suas estratégias, o sucesso em atingir esses objetivos. A semelhança de um barco à vela. Sabe um barco à vela? Imagina que você é um barco à vela, tá? E aí você tem os seus objetivos, as suas estratégias. Agora, a vela, tá? Ela é impulsionada pelo vento. Vamos pensar que você pode usar o nomos para impulsionar o seu barquinho. Tá? É impulsionado pelo vento que está a seu favor, a favor da direção que você quer ir, a favor dos seus objetivos. Agora, às vezes, o vento está contrário. Tá? E aí cabe você fazer o quê? Reposicionar a vela, tá? Para que o teu barco continue a navegar, tá? No sentido, na direção que você quer, que você deseja, que você almeja. Tá? Então, se você conhece o nomos, se você conhece a lei, a regra do jogo, isso pode ser usado, sim, estrategicamente a teu favor. Porque boa parte dos jogadores não conhece a regra do jogo. E quando fala em regra do jogo, veja, não é você pegar... estou na sociedade, vou pegar o Código Civil, o Código Penal, vou ler, estudar, decorar, agora eu conheço as regras do jogo dessa sociedade. Não conhece, gente. Você conhece algo que está escrito, gramaticalmente correto, mas a maioria das regras, a grande maioria das regras de uma sociedade não estão escritas. Elas não são faladas verbalmente, gramaticalmente, de modo correto, não. Você tem de conhecer essas interações sociais. É tipo aquele jogador de cartas que olha para o adversário e percebe se ele tem ou não tem um bom jogo nas mãos. Ele não está vendo as cartas do outro, mas só observando o jogador, o comportamento do jogador, ele já percebe se tem ou não tem um bom jogo. Ele percebe ele percebendo isso, ele vai saber o que ele pode fazer com o jogo dele. Se o jogo dele é realmente bom ou não. Porque se o jogo é bom ou ruim em relação aos demais jogos dos outros ali, se é uma partida de jogo de cartas. E eu preciso saber as verdadeiras intenções, motivações dos demais jogadores. Então, isso é muito importante. Entenda, gente, este modelo do jogo da vida em sociedade, que eu escrevi um texto, se você tem um hábito de leitura, vale a pena, tem 25 páginas, está presente no nosso site, é gratuito, tá? São 3 vídeos aqui tentando explicar este modelo e, sinceramente, são vídeos longos e mesmo assim seria pouco para tentar explicar. Porque a sociedade é algo muito complexo. Um modelo ele tende a simplificar de modo esquemático a realidade. Mas quanto mais complexa é essa realidade, mais complexo também é este modelo. Mas mesmo assim o modelo é mais simples do que a realidade. Você aplicando o modelo à realidade, você entende melhor a realidade. Se você pegar um modelo do jogo da vida em sociedade, que tem objetivos, tem estratégias, que tem o uso da linguagem, mas é tudo dentro do nomos, dentro da lei, que são as regras do jogo. Você vai entender melhor a religião, você vai entender melhor coisas ditas como transcendentais, como a existência ou não de Deus. Tá? Você vai entender melhor o comportamento ético, moral das pessoas em sociedade. Você vai entender o seu próprio comportamento, as suas motivações sexuais, afetivas, profissionais, tudo, porque vai se encaixar dentro desse modelo, estando livre de nomes, estando livre do nome do fulano, do ciclano, estando livre da questão emocional. Você põe um modelo ali. Se você vir um filme e não entender, pois esse filme tem algo de errado, não sei o que, tá? E você aplicar um modelo, você vai, isso aqui está errado, o roteirista faltou com isto aqui, porque vai ficar nítido. Se você simplifica, porque você vai estar simplificando e você vai vendo o que está faltando. Isso vale também para a tua vida, tá? Você quer atingir os teus objetivos em vida, você quer ter sucesso na vida, tá? Você quer ganhar, você não quer perder. Então aplique o modelo para entender a sua vida dentro dessa sociedade. Tá? Bem, essa é uma contribuição original minha aqui, do professor Silvério. Tá?
deixa aí o teu comentário, porque deu trabalho realmente estruturar um modelo que abarcasse toda a sociedade. Por isso que eu fico recomendando aqui, tenha o hábito de leitura, leia o texto. Mas se você lê o texto, deixa comentário do texto aqui mesmo no vídeo, que as pessoas que forem ver o vídeo vão ler o teu comentário também. Tá bom, gente? Olha, valeu mesmo. Muito obrigado aqui pela presença até esse momento. Ó, até mais, hein? Tchau!